Olá, gente linda! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade do estudo A Ciência para Ficar Rico, do livro escrito por Wallace de Wattles, que foi escrito em 1910, né? Já tem 112 anos esse livro foi escrito. E nós vamos estar dando continuidade a esse estudo. E o capítulo é o capítulo 8, né? Que diz Pensando de uma certa maneira. Ou seja, pensando de uma certa maneira. Mas antes de começarmos aqui, eu já quero pedir a você que deixe seu like, não esqueça de deixar seu like. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Ajude o canal a crescer aí. Você também pode compartilhar esse vídeo para o seu amigo, se você achar interessante, alguém que você vai ver que esse estudo vai edificar a vida dele. Então nós vamos estar aqui estudando, aprendendo, né? Eu estou aqui junto com vocês aprendendo, e você também quer o livro, ele vai estar aí na descrição do link, né? Ou seja, na descrição aí do vídeo aí, vai estar o livro lá, para você baixar gratuito, você não vai pagar nada por isso, você vai chegar, clicar no link e o livro já vai vir em PDF, você baixa ele e acompanha o estudo, estuda em casa e depois vem aqui no vídeo, aqui, tirar dúvida, faz pergunta e nós vamos juntos aprendermos sobre esse estudo, que é o estudo da ciência para ficar rico. E sem mais delongas, vamos para o estudo nesse vídeo, que no capítulo 8 já diz assim, pensando de uma certa maneira, né? Então, pensando de uma certa maneira, se o livro aqui ele fala de finanças e muitas pessoas não conseguem prosperar e outros prosperam, e aí a gente fica a dúvida porque um prospera e o outro não. E aqui o livro já está dando o título do livro está dizendo assim, pensando de uma certa maneira, ou seja, quem pensa de uma certa maneira, ele prospera e o outro, porém, ele pode até fazer coisas semelhantes e não consegue prosperar, ou seja, não consegue crescer financeiramente. Porque esse livro aqui, o estudo é falando sobre finanças, sobre financeiro, crescer financeiramente. Então o que acontece? Alguém abre uma sorveteria em um certo bairro ou em uma certa cidade e essa pessoa começa a prosperar e a sorveteria dele cresce. Mas no mesmo tempo que ele abriu uma sorveteria nessa mesma cidade, outra pessoa também abre a sorveteria e não cresce. Ou seja, a sorveteria de um prospera e esse que está prosperando, eventualmente ele vai abrir outra sorveteria em outro lugar e o projeto vai crescendo, vai alongando e ele começa a prosperar. E essa outra, ele abriu a mesma estrutura, tudo direitinho, né? Vende um produto de qualidade também, mas não prospera. E a gente vai entender isso agora nesse capítulo, né? Voltando ao capítulo 6, né? Aqui está dizendo sobre o homem que pensou na forma de uma casa. E ele foi pensando daquela forma, ou seja, a casa era alugada, e ele pensou em fazer uma melhoria na casa, pensou em colocar um tapete no assoalho. E tudo que ele ia pensando, ele ia planejando e aplicando a técnica desse livro, as coisas foram acontecendo. Ele pensou de uma forma e a forma aconteceu. A gente foi, no vídeo anterior, a gente fez um exemplo aqui. Vamos fazer de novo aqui. Vou desenhar rapidão aqui, ó. Aqui, vou fazer aqui uma pessoa. Não ligo se meu desenho sai perfeito. E esse aqui não está perfeito mesmo. Vamos dar uma risadinha aqui para melhorar. E tal. Então, essa pessoa, vou até botar uma camisinha com a camisa dele aqui. Pronto. Essa é a pessoa completa. Essa pessoa, ela pensa na casa. A casa tradicional que todo mundo desenha aprendendo no Mac. Uma piscina, garagem para botar o carro, um jardim, tudo isso que mais do jeito que ele pensou. Um lugar bonito, que tem sol. Pronto. Aqui ele está pensando no jeito que ele quer a casa dele, no lugar que ele está querendo a casa. E quando ele pensa nisso, ele fica com o pensamento concentrado nisso,
eventualmente as coisas vão acontecendo de acordo com o pensamento dele. Então foi isso que aconteceu no capítulo 6. Você pode voltar lá e nós vamos estar falando sobre isso lá. Você pode voltar no livro, você vai entender melhor no capítulo 6, já estamos no capítulo 8 e vamos dar continuidade. Então ele pegou exemplo, né? Que ele pensou na forma da sua casa e tudo foi se acontecendo, né? Aí o que acontece? Vou continuar aqui a leitura rapidinho. Você deve dar forma uma imagem mental específica, definido o que você quer. Você não pode transmitir uma ideia, ao menos que você próprio a tenha. Ou seja, você tem que ter a ideia, ou seja, você está fazendo negócio, você tem que ter uma ideia, tem que definir o propósito, você tem que definir como é que você quer aquilo. Você define, você pensa, você imagina, você acredita naquilo, porque se você faz uma coisa e não acredita no que você está fazendo, infelizmente essa coisa não vai acontecer da forma que você planejou, porque você planejou, mas você não acredita. Você tem que fazer o plano e acreditar no seu plano, no seu projeto, no seu pensamento, nas suas ideias, né, que você pode, porque você tem essa habilidade, Deus lhe deu essa habilidade de criar as coisas, de fazer as coisas, mas você, porém, duvida das suas habilidades e aí as coisas não acontecem. Você deve ter antes do que você possa dar. E muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância porque tem somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não é o bastante você ter o desejo geral da riqueza e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todos têm esse desejo também. Se fosse emitir uma mensagem a um amigo, você não emitiria com letras do alfabeto em ordem, na sua ordem, e deixaria montar a mensagem para si. Nem escolheria palavras aleatórias do dicionário, você emitiria uma sentença coerente que significasse algo. Quando você tenta imprimir o seu desejo na substância pensante, lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que você quer e ser específico, definido. Você pode nunca enriquecer ou usar poder da ação criativa emitido do pensamento disformes e desejos vagos. Insista sobre o seu desejo como um homem que descrevi em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie a imagem mental clara e específica como você deseja quando a estiver. Então nós vemos aqui que o desejo de ficar rico, todo mundo tem. Não tenho. Todo mundo tem o desejo de ter uma renda melhor, de ter uma finança melhor, porque às vezes ele fala assim, não quero ser rico, porque ele já tem uma concepção que foi formada na sua infância de que rico não presta, que rico é miserável, rico é desonesto. Então ele, com esse conceito de que rico não presta, rico não é miserável, é ladrão, aí você não aceita isso, então você bloqueia essas possibilidades. Mas lá no fundo existe um desejo de você ter mais, para você viver mais, para você poder viajar, para você ter uma casa melhor, para você ter um carro melhor, para você dar boas condições à família, e ninguém consegue fazer todas essas coisas a não ser que ele seja rico. Eu consigo fazer isso tudo. Então, se você consegue, você é rico. Porque a riqueza não se mede só pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Porque a pessoa fala assim, não, para ser rico a pessoa tem que ter 1 bilhão, 10 milhões, tem que ter 50 milhões, ou tem que ter 2 milhões, tem que ter 500 milhões. Um exemplo, ele fica falando, estipulando que a riqueza é de acordo com valores. Mas a riqueza é quando a pessoa pode ter tudo que ela tem. Quem sabe ele tem uma renda lá de 10 ou 20 mil reais, e com essa renda ele consegue ter tudo, ele consegue viajar, ele consegue dar uma condições melhor à família dele, consegue ter um lazer bom, consegue se alimentar bem, ele tem um carro
tem uma moto, tem uma casa em um lugar para descansar, de veraneio, e ele vive bem, ele tem tudo que ele precisa ter. Eu não vou dizer que é uma pessoa que ganha um salário mínimo, que hoje nós sabemos que nos dias atuais é R$ 1.212, e com esse R$ 1.212 não dá nem só dá mesmo para comprar algumas coisas. Se a pessoa precisar pagar aluguel com esse dinheiro, fazer as compras, pagar luz, pagar água, pagar internet, não dá, não tem como. Aí ele faz uma mágica, não sei como é que eles fazem isso, mas tem pessoas que fazem mágica. Ou ele tem que fazer um freelance, tem que fazer um dinheiro por fora, né, uma extra, e aí ele consegue sobreviver bem no sufoco. Então, essa pessoa que está no sufoco, ela não tem o desejo de ter uma vida melhor? Tem, todos têm um desejo de ter uma vida melhor, e para ter uma vida melhor é necessário que você cresça financeiramente. Aí tem pessoas que falam assim, mas nem tudo é riqueza. Claro que nem tudo é riqueza, porque nós não vivemos só na parte física, nós não vivemos só em uma parte conceitual, nós somos um corpo, uma alma e um espírito, né? O espírito é o intelecto, ele precisa aprender, ele precisa se sincronizar no lado espiritual, que é espírito, já está espiritual. A alma somos nós em essência, ou seja, a alma é eu que habito nesse corpo. O corpo não é um corpo que habita na alma, é uma alma que habita no corpo. Então você tem que abranger todas as áreas. Você tem que ter um bom relacionamento, né, com a sua esposa, com a sua família, com seus amigos. Isso tudo faz parte da riqueza, da prosperidade. Não é só a finança. A finança é uma parte, e é o que nós estamos falando aqui, mas é um conjunto. É por isso que a pessoa nem tudo é riqueza, então, mas a riqueza é necessária. É necessário para que você se mantenha, né? E ainda mais nos dias atuais, que tudo gira em volta das finanças. Para você ter uma casa melhor, você precisa ter uma boa renda, você precisa ter um bom investimento. Para você ter um carro, você tem que ter valores para você manter esse carro. Todo ano você vai pagar IPVA, você vai precisar trocar pneu, você vai precisar trocar óleo, você precisa abastecer o carro. Então você tem custos e ninguém vai conseguir manter esse custo se ele não tiver uma boa renda. Ele precisa crescer financeiramente, e o nosso objetivo aqui é esse, nesse estudo, é crescer financeiramente, para que você cresça financeiramente e venha fazer tudo que você goste e que você queira fazer. Então é por isso que ele fala pensando de uma certa maneira. Eu já dei um exemplo no vídeo anterior, mas eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer aqui de novo aqui. Aqui tá a mente da pessoa quando nasce. Vou fazer até um exemplo aqui pequenininho. Pronto. Outro corpo aqui. Quando a pessoa nasce, ela tem a mente totalmente aberta. A mente está aberta para receber tudo, todas as informações, para se formar a sua personalidade, se formar o seu paradigma. Ou seja, é como se fosse um computador. O computador, ele vem da fábrica, ele vem liso. Quando a gente compra na loja, a loja já vem, alguns já vem instalado o software, o Windows, o Linux, o Mac. Então ele é instalado um software dentro, toda a programação do computador. E a nossa mente é a mesma coisa. A nossa mente é a mesma coisa. Como é que é formada a nossa mente? Então as informações vão chegando aqui, ó. Vão chegando, o pai vai falando, a mãe, o tio, bota aqui pai, mãe, tio, vizinho, igreja, né? Que é a religião em si. Então todas essas informações vão formando o paradigma da pessoa. E quando forma um paradigma, ele é formado o paradigma é formado dos 0 aos 7 anos. Então dos 0 aos 7 anos são formadas as informações necessárias
para que o seu paradigma venha a ser concluído nesse período. Depois que quando ele conclui, ele faz isso, ele fecha, e aí nossa mente ela divide em duas partes. Quando ela divide em duas partes, ela divide em essa parte de baixo aqui, 95% e 5% consciente, 5% e 95% é subconsciente. Então o que acontece? Todas as suas informações estão aqui. E por que divide? Porque agora criou uma barreira. Nessa barreira aí é onde tudo que você aprendeu está aqui. Nessa fase. Você pode colocar mais informações aqui, aprender mais? Claro que você pode aprender. Você pode colocar novos, como você tem um computador, você quer botar novos aplicativos, novos programas, ele vai entrar. Mas agora existe uma barreira. E se você quiser colocar novas informações aqui que vêm contra o que já está aqui, essa barreira ela vai travar. Ela vai impedir, é como se fosse um antivírus do computador. O antivírus, quando vem alguma coisa, ele alerta. Então você vai lá e expulsa aquele vírus, ou você coloca o antivírus para agir. Então é a mesma coisa quando alguém vem com a informação contrária, ou seja, você aprendeu quando você era criança que rico não vai para o céu. Então se o rico não vai para o céu e alguém fala assim, você quer ficar rico? E aí a criança fala não, porque ela fala não, ela está protegendo ali a informação que já foi dita a ela aqui, quando ela era criança, quando ela aprendeu isso aqui. Não, porque rico não vai para o céu. E isso aí se consolida. E ele fica como verdade absoluta. E quando fica como verdade absoluta, as outras coisas não entram. As outras coisas não entram porque isso aqui está impedindo que você prospere, que você venha enriquecer. Então, você tem o desejo no seu consciente de querer ficar rico, mas a sua programação impede que isso aconteça, porque quando você pensa na riqueza, você pensa na riqueza, aí vem a sua programação e entra em confronto com o seu pensamento, dizendo assim, não, rico são ladrão, desonesto, arrogante. Então aí existe um conflito dentro da sua mente. E esse conflito impede que você fique concentrado no que você quer. E quando você não tem um pensamento coerente, você não se esforça para manter esse pensamento e esquecer esse de cá, mas esse aqui começa a ser mais forte do que o de cá, então você não consegue ter o resultado que você quer. Então é pensando de uma certa maneira que você vai conseguir prosperar e fazer seu negócio crescer. Então, aqui do exemplo do jovem do livro ou da casa, e ele pensou de uma certa maneira e ele conseguiu, ele aplicou os fundamentos desse livro e ele foi prosperando, e a casa que antes era alugada e hoje já é dele, não é mais alugada. Ele passou a ser o proprietário daquela casa e fez coisas melhores na casa, e com essa experiência que ele teve, ele teve novas ideias e foi crescendo mais ainda e prosperando na vida dele. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você venha crescer, que você venha ser próspero. Tira esse negócio da cabeça que rico não vai para o céu.
Porque existe uma coisa, o rico, a pessoa mais rica do mundo e do universo está no céu, que é Deus. Se rico não fosse para o céu, Deus não estaria lá. Porque esse rico não é para o céu. Então você está entrando em contradição. Isso são coisas que vêm da religião, que vêm desculpa. A pessoa que não prospera, a pessoa que não cresce financeiramente, ele bota desculpas para justificar a posição que ele se encontra, para consolar o momento que ele está vivendo ali hoje. Então ele vai se consolar dizendo essas coisas, que rico é desonesto, é ladrão. É certo que em todas as classes existe todo tipo de pessoas. Todas as classes existe todo tipo de pessoas. Na classe pobre existe pessoas desonestas, miseráveis, ladrão, né? Nas pessoas que de baixa renda existe todo tipo, e nas pessoas ricas também existe todas as formas. Isso aí tem a ver com o caráter da pessoa. O dinheiro só vai potencializar o caráter daquela pessoa. Se a pessoa é desonesta, pobre, rica, ele vai ser também a mesma coisa. Se ele é ladrão, pobre, rico, ele vai ser a mesma coisa. Então, se a pessoa é honesta na pobreza, ou seja, na vida humilde que ele teve, e na hora que ele crescer financeiramente, ele também vai ser honesto, porque esse é o caráter dele. Se ele gosta de ajudar as pessoas, quando ele ele não tinha condições de ajudar, mas quando ele podia, ele ajudava. E aí quando ele começa a prosperar, ele vai potencializar essa ajuda e vai ajudar muito mais quando ele não podia. Então, a pessoa tem que começar a refletir nesses conceitos. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí as pessoas ficam só nisso aí. A Bíblia tem mais de 200 versículos que fala de prosperidade e a pessoa fica em um que fala de um fato de um jovem rico que não queria negar a si mesmo, não queria, ele não tinha uma riqueza natural, ele era herdeiro de uma riqueza e com essa, ele sabia que se ele pegasse e doasse aquela riqueza, ele não ia saber fazer outra porque ele não era rico. Ele era herdeiro, ele era rico por herança, ele não era rico por construir, porque quando a pessoa sabe construir riqueza, ele pode quebrar e depois ele constrói tudo de novo. Nós vemos aí o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele era bilionário e hoje ele é bilionário de novo. Ele quebrou e depois ele construiu bilhões de novo. Isso foi antes de ele ser presidente dos Estados Unidos. Então a pessoa que é rica, por saber fazer as coisas de uma certa maneira, ele pode até quebrar, mas ele vai conseguir de novo, porque ele persiste, ele acredita, ele tem projetos, ele sonha, ele quer fazer coisas, ele tem propósito, porque você também tem que ter propósito. Quando você tem um propósito de viver melhor, de ter uma casa melhor, de ser exemplo, de falar para as pessoas como você conquistou, de você conhecer novos lugares, de você ter novas experiências, construir uma família abençoada. Porque o propósito de Deus, o primeiro é a família. E o segundo é que você venha prosperar, multiplicar. Quando Deus falou assim, crescer e multiplicar. É multiplicar em todas as áreas, né? Uma família grande, uma família abençoada. E financeiramente, multiplicar financeiramente. Porque Deus, ele deu domínio ao homem sobre todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E depois ele fez o homem e deu domínio ao homem sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que está na terra. Ele deu domínio para você prosperar. Aí as pessoas assim, mas todos nós sabemos que tudo aqui é passageiro. Claro que tudo é passageiro, né? Menos motorista e cobrador, brincadeira. Então tudo é passageiro. Mas então nós estamos aqui como mordomo para cuidar das coisas que é de Deus. Você vem como mordomo. Ou seja, então você vai cuidar e vai prosperar e vai... Tudo aqui você vai fazer acontecer. Então é por isso que não adianta você acumular riqueza. Ou seja, você vai chegar a uma idade e você vai morrer. Todo mundo sabe de uma coisa mais certa nessa vida é a morte.
pode viver até 100 anos e você acumular tanta riqueza e ficar não, você tem que usufruir, você tem que administrar, você tem que fazer projetos, você tem que ensinar as pessoas a prosperar, você tem que viver com essa riqueza, não é viver uma pessoa que é rica e vive uma vida mesquinha, que adianta? Então é isso que o livro está dizendo, que você tem que viver, tem que pensar de uma certa maneira, e a certa maneira de pensar é essa, é de você prosperar, ajudar outras pessoas e crescer na sua vida, ser um exemplo, palestrar, ensinar, fazer novas coisas, conhecer novos lugares, montar empresa para ajudar pessoas. Isso é um grande objetivo de você ter riqueza, porque a pessoa ter riqueza para fazer o mal vai vir sobre ela, porque tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. É a causa e efeito. Eu vou continuar aqui rapidinho, para a gente finalizar aqui. Já falei quase tudo que tinha que falar sobre pensar de certa maneira, mas eu vou ler aqui uma parte rapidinho. Não é necessário fazer exercício de concentração, tirar horas específicas, afirmações pedindo e nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas mirabolantes, né, misteriosas, da qual algumas dessas coisas pode ser até útil, mas tudo que você necessita é saber o que você quer, tanto a ponto de permanecer o seu pensamento naquilo que você quer. Então não precisa você fazer exercícios, concentração, fazer coisas mirabolantes, misteriosas, para que você consiga prosperar, crescer. Não, você tem que manter o seu pensamento constante naquilo que você quer. Quando você mantém o seu pensamento naquilo que você quer, com certeza você vai alcançar o seu objetivo pensando de uma certa maneira. Vou ler só um trecho aqui rapidinho, diz assim, E atrás desse propósito deve haver uma insensível, inabalável fé de que as coisas já é sua, já está em suas mãos e é só apossar-se dela. Então aqui, como eu já falei, você tem que pensar naquilo que você quer, acreditar e ter uma fé inabalável no que você quer. Porque quando você tem uma fé inabalável no que você quer, naquilo que você consiste, você acredita, você vai obter. Então você vai ter uma fé inabalável, você vai acreditar, vai acabar com esses paradigmas contrários, né? Das crenças que impedem o seu crescimento, que impedem você prosperar na sua vida. Então você vai cortando isso aí e as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque você tem uma fé inabalável, você acredita. É isso que o livro está falando. Vou ler um trecho aqui também, eu marquei, né? Você não faz essas impressões repetindo as palavras, você faz atendendo a visão como inabalável propósito, alcançando e com a fé constante que você alcançará. Ou seja, você não vai conseguir apenas com repetições. Tem pessoas que falam de repetições, repetir. Acontece, você repetir, mas não adianta só repetir. Que adianta você falar assim, eu sou rico, repetir, eu sou rico, mas na sua mente lá está dizendo que nada. Você não é rico, você tem um bocado de coisa para resolver, para pagar, você está passando por isso, você está passando por aquilo, você está vendo que isso não vai dar certo, que se você for rico, você não vai para o céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que você entrar e um rico ir para o céu. Vai vir aquele pensamento, rico é ladrão, rico é miserável, sei nada, mas para com isso. Então esse pensamento negativo vem. Então não adianta você repetir e você não ter um pensamento inabalável. Ou seja, você tem que ter um pensamento inabalável.
com a sua fé constante e inabalável. Não é só repetir, você tem que pensar, você tem que mentalizar aquilo que você quer sempre e não fraquejar no seu pensamento, manter a mente naquilo que você quer. Para finalizar aqui, já está ficando longo esse vídeo, eu estou querendo reduzir mais o tamanho do vídeo. Depois você vai ler o livro e tira as dúvidas, pergunta, que eu vou estar aqui dentro das possibilidades respondendo as suas perguntas. Vou ler aqui no final para a gente finalizar aqui rapidinho. Ó. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija o automóvel, faça a sua jornada e confiantemente planeje para viagens maiores. Pense e fale com todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real. Imagine um ambiente e condições financeiras exatamente como você quer. Viva todo o tempo nesse ambiente imaginário até que essas condições financeiras se façam na forma física. Perceba, entretanto, que você não faz como um mero sonhador ou um construtor de castelo de areia. Porte-se a fé. Prenda-se à fé de que o imaginário está sendo realizado no seu propósito para realizar. Lembre-se que é a fé e o propósito do uso da imaginação que faz a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido este fato, está na hora de você deve aprender o uso apropriado da força de vontade. Então, nós vemos aqui, para finalizar, já fechou aqui o livro, que você deve viver na sua nova casa. Como assim viver na nova casa? Aqui, no pensamento. Planejar novas viagens maiores, né? E ter isso na sua mente, acreditando, com a fé inabalável, com propósito, né? Que é necessário você ter um propósito para que essas coisas venham a acontecer. Porque tudo primeiro é criado aqui, ó. Tudo é criado aqui. Tudo primeiro é criado na mente. E a matéria morfa, que é a matéria pensante, que a gente já falou sobre outros vídeos, você pode voltar lá onde nós vamos estar falando, que é no começo do capítulo desse livro. A matéria morfa é a matéria pensante, que eu costumo dizer que a matéria morfa é o Espírito Santo de Deus que vai criando todas as coisas no universo. E ele começa a criar, você cria na sua mente, ele cria no universo até que essa coisa chegue até você. E quando você pensa nessa coisa, ela vem dar o seu resultado. Passa da mente, da sua mente, ela sai da sua mente e vem para o físico. Então o resultado seu sai daqui da mente e da mente ele passa ao físico. Ou seja, você pensou com fé, acreditou e a coisa aconteceu. Mas não passe de mágica que você pensou hoje e acontece amanhã. É você manter uma mente constante, inabalável, acreditando, vivendo como se aquilo já tivesse acontecido, como aquilo já tivesse acontecendo na sua vida, e as coisas vão acontecendo, né? Ter uma vida financeira melhor, porque esse é o nosso objetivo, né? Que hoje, para você viver bem, você tem que ter uma vida financeira melhor. Que é isso que Deus quer, que você viva bem na sua nova casa, com um carro melhor, com a sua família abençoada, né? Com a boa saúde, com alegria, com amor, com prosperidade em todas as áreas, porque nós não vivemos, nós somos só um corpo, alma e espírito. Então você tem que ser próspero nas 3 dimensões, né? Ou nas 4, que o relacionamento, a família é muito importante, é a primeira da nossa vida.
primeiramente Deus, depois a família está no primeiro lugar no plano de Deus na nossa vida. Então é isso que eu quero deixar nesse capítulo 8 que nós acabamos de ler. Se você não assistiu os outros capítulos, volta aí, vai lá no primeiro, segundo, terceiro, até chegar aqui no 8. E a gente vai estar gravando novos vídeos aí, continuando esse estudo que vai até o capítulo 17, né? Nós estamos praticamente na metade e vamos chegar lá até o final desse estudo que é o prometido aqui, né? Feito já publicamente aqui nos vídeos anteriores e que nós vamos continuar. Então você que não deixou o seu joinha aí, não esqueça de deixar o joinha, né? Compartilha esse vídeo, se você que não é inscrito, se inscreva no meu canal e vamos para o próximo vídeo. Obrigado por você ficar até aqui. Beijo no coração, deixe um comentário, se você ficou até aqui, deixe um comentário, né? Critique, fale alguma coisa, se você achou ruim, o que você achou bom, o que deve melhorar. Eu aceito a sua sugestão, né? No vídeo anterior, um amigo falou, só falta um microfone de lapela, já estou encomendando o microfone e nos próximos vídeos nós vamos estar aqui com o microfone de lapela que faz com que o áudio fique melhor do vídeo, para que nós venhamos fazer uns vídeos com mais qualidade, né? E eu quero agradecer a você por ter ficado até aqui, beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!